Estamos começando mais uma conversa aqui sobre o nosso livro, nosso não, o livro que tem nos inspirado, não é mesmo? Das 5 linguagens do amor, mais algumas linguagens, não é? Exatamente. E hoje nós iremos falar sobre qual linguagem? Palavras de afirmação. Uma questão muito desafiadora nas relações, no casamento. Por isso, esteja conosco nessa conversa. Depois da vinheta e dos nossos patrocinadores, você vai estar com a gente para nós conversarmos sobre esse tema muito importante. Vem com a gente! Viviane, palavras de afirmação é um desafio, porque a Escritura Sagrada vai nos dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a pessoa está com o coração cheio de preocupações, cheio de ansiedade, cheio de problemas, ela vai expressar isso pelas suas palavras, não é verdade? E às vezes, sem perceber ou sem querer, ela vai acabar descontando isso no cônjuge. Não é verdade? Se ela não está bem, se ela está demonstrando algo que não está bem dentro dela, ela vai acabar descontando no cônjuge, nos filhos ou quem está próximo dela, não é? Exato. Por isso, o ser e conviver tem essa perspectiva, né? As palavras de afirmação têm a ver com convívio, a maneira como nós vivenciamos as nossas relações pela qualidade das nossas palavras. Mas aqui é importante a gente entender que as palavras vão ser consequência. O importante, a causa, é o que a gente traz no coração. Por isso a gente fala que há 5 e mais linguagens do amor, porque conforme nós falamos no vídeo anterior, há uma linguagem que antecede todas as demais linguagens, que é a linguagem espiritual. De que agora, com um coração transformado, um coração que ama, as palavras vão refletir como consequência esse amor. Isso, as palavras fluirão com mais paciência, com mais ternura, não por nós mesmos, não é verdade? Mas porque Cristo está em nós e nós aprendemos a refazer algumas coisas, a repensar de maneira diferente, a pensar como que eu gostaria que o outro me tratasse, a pensar que eu tenho esse amor e eu posso distribuir esse amor. Exatamente, até mesmo porque a gente não é a Gabriela, né? A Gabriela, que eu nasci assim... Gabriela, cravo e canela? Cravo e canela. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? A gente tem que tomar cuidado porque a nossa vida é moldada por histórias. E também cabe a nós decidir se nós vamos amargar ou ser felizes. Exato. Não é verdade? Carregando sobrepesos, carregando angústias, carregando mágoas, não tem como ser feliz. Exato. Não é? Até mesmo porque nós temos influências internas pessoais nossas, que é a nossa persona, a nossa personalidade, algumas características que são inatas a nós, mas nós temos influências externas que são culturais. Então, por exemplo, numa cultura asiática, por exemplo, as pessoas são mais diretas, né? Não é que elas são grosseiras, elas são diretas. Às vezes são grosseiras. Brincadeira. Então, mas é cultural e isso é aprendido. Ao mesmo tempo, nós temos essa questão inata de que às vezes a pessoa fala assim, eu sou assim, eu respondo na lata. Mas à medida que agora nós conhecemos a Cristo Jesus, o coração é transformado. Porque agora a fé, o amor, a esperança passam a brotar no nosso coração e a gente não responde mais conforme a nossa natureza humana, mas agora a gente responde as questões a partir da nossa natureza em Deus, que é amor. E esse amor que nós queremos falar um pouco, né? Então, se nós amamos, porque Deus nos amou, e nós também decidimos amar o outro, então as palavras de afirmação, elas fluirão. Não Exatamente. É mesmo? E não dentro dessa perspectiva do Gary Chapman, né, que ele sempre vai usar o aspecto do tanque cheio ou tanque vazio. Mostra o livro aí pro pessoal. Às vezes é a primeira vez que tá entrando aqui. Esse livro aí, aqui, do Gary Chapman, né, As 5 Linguagens do Amor, ele é um livro bastante famoso.
E ele usa sempre essa questão do tanque cheio, do tanque vazio, que a gente tem que falar palavras de afirmação para encher o tanque emocional da outra pessoa. O que nós entendemos é que nós falamos aí isso porque o tanque já está cheio, não para ficar cheio. Então, à medida que agora quem enche o nosso coração é Deus, é o amor, é a perspectiva de que agora nós somos primeiramente amados por Deus, então o nosso tanque já está cheio. E aí nós falamos daquilo que nos enche, daquilo que nos transborda, que é a graça e o amor de Deus. Né? Nós não fazemos isso para que o outro fique cheio, fique pleno, mas por nós já estarmos plenos, nós transbordamos isso. Isso, e também porque nós amamos o outro, e nós queremos ver o outro bem, né? Exato. Não é uma causa por interesse. Eu vou falar porque aí ele vai ficar bem comigo. Eu vou falar porque daí ele também vai demonstrar o seu amor. Mas é uma parte da relação mesmo do ser humano, né? Eu vou demonstrar o amor porque eu realmente o amo. Eu sei que palavras de afirmação deixa o meu cônjuge bem, então eu posso demonstrar esse carinho, demonstrar esse amor através de palavras de afirmação também. E eu quero colocar que o ser humano, ele é relacional. Ele é relacional, né? Então, quando nós paramos para pensar assim, Deus criou Adão. Adão ficou triste porque ele não queria ficar sozinho, né? Então Deus criou a Eva, né, da costela de Adão. Então é um ser relacional. E quando ele viu a Eva, ele se encantou, ele se apaixonou. Opa, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então tem esse relacionamento, exato, né? De encantar, de querer bem ao outro, de ficar perto um do outro, de se importar com o outro. Exato. E de prestar atenção no que deixa a pessoa feliz. E se nós formos pensar a partir desse texto que você citou, a primeira manifestação de linguagem de amor que Adão fez foi palavra de afirmação, né? De que isso relatado lá em Gênesis 2, de que agora a Eva, a mulher, né, era de fato osso dos seus ossos e carne da sua carne, né? Uma declaração de identidade, uma declaração de amor, né? E é importante nós entendermos essa questão, porque assim, às vezes as pessoas podem incorrer no erro de falar que, de achar que a gente tem que falar palavras boas para que o outro esteja pleno, ou falar assim, eu não preciso ouvir que a pessoa me ama porque ela já sabe, eu já também sei, né? Ou algum pai pode falar assim, eu não preciso falar para os meus filhos que eu os amo porque eles sabem que eu amo, ou não preciso falar para minha esposa porque ela já sabe. Mas vamos pensar aqui, Deus é carente? Deus não é carente. Deus não é carente, Deus é pleno, né? Deus é Deus. Deus não precisa que a gente o adore para ele falar assim, nossa, agora eu tô completo. Agora eu me sinto mais Deus. Agora eu me sinto mais Deus. Deus não precisa disso. Ele é pleno. Exato. Né? Mas o que a palavra de Deus nos diz? Que ele nos chama para adoração. Por que Deus, sendo totalmente maduro, pleno, ele nos chama para adoração? Isso é uma resposta que só teólogo pode dar. Pois é. Então eu passo a palavra para o Fabioito. Porque, na realidade, quando nós expressamos a pessoa que nós amamos, aquilo que nós sentimos, nós ficamos plenos. Então Deus nos chama à adoração, Deus nos chama à oração, não por causa de Deus, mas por causa de nós. Para que nós possamos compreender o conteúdo do nosso coração e a gente possa verbalizar isso ao Deus que nós amamos. Então, a mesma questão com relação ao casamento e à criação dos filhos. Com palavras de afirmação, né? Exatamente. É a maneira como nós estruturamos verbalmente o amor que nós sentimos. Então, por exemplo, quando a gente se relaciona e a gente começa a falar um ao outro as qualidades que mais nos agradam, né? Ou as qualidades que a outra pessoa tem. Então essa verbalização
é uma verbalização para que a gente possa compreender cada vez melhor o valor da outra pessoa. E então, o que acontece? Se você é uma pessoa mais tímida, se você não consegue falar tantas palavras de afirmação assim, e você percebe que seu cônjuge, ele gosta de palavras de afirmação, ele se sente melhor com isso. O livro traz algumas dicas, não é verdade? Então, que você pode ter um caderninho ou ter um papel e anotar algumas frases, né? Porque é como se fosse um exercício. Né? Então, se você tem essa dificuldade de usar palavras de afirmação para o seu cônjuge, porque você pode trazer à memória assim, meus pais ou minha família não tinham esse tipo de conversa ou não falavam palavras de afirmação, então eu sou tímido, eu também não consigo. Mas é um exercício. É um exercício. Não é? Que você pode estar anotando algumas frases no caderno. Você pode também fazer um bilhete, né, para o seu cônjuge com palavras de afirmação. Mas é algo que tem que ser natural. Não é verdade? É algo que vem de dentro do seu coração, que você quer demonstrar o seu amor por ele. E aos poucos ir falando também, né? É um exercício. Ninguém consegue falar com tanta naturalidade se não começar a falar. Exato. Né? E usando a metáfora da maratona, da corrida, né, que nós fizemos, você não completa uma maratona assim, vou correr uma maratona. Você tem que começar aos poucos, né? Começa com 1 quilômetro, vai aumentando até chegar aos 42 quilômetros. Então é um exercício que às vezes vai contra a sua própria natureza. A sua natureza de ficar em casa assistindo Netflix sem fazer nada, né? E aí, mas você fala assim, não, eu tenho um compromisso, eu preciso exercitar o meu corpo, e aí você vai, né? É difícil? É difícil. Porque é contra a sua natureza, você tem que exercitar, exige disciplina, esforço, e o objetivo do futuro disciplina o nosso presente. A mesma questão com uma pessoa tímida que vai começar a verbalizar o seu amor a outra pessoa. No começo, a pessoa fica corada, fica com vergonha, mas ela vai começando a exercitar essas palavras, porque isso também é importante para ela, para que ela possa organizar, estruturar, verbalizar o seu amor a outra pessoa. Isso é muito importante. Se você percebe que para o seu cônjuge as palavras de afirmação, ela traz um bem-estar e é bom para ele, então vale a pena, né? Vale a pena. E também colocamos que isso vale a pena para os filhos também, né? Nós estamos falando aqui sobre casal, mas isso faz bem a toda a família, não é? Palavras de incentivo, palavras de encorajamento, né? Serve tanto para o cônjuge também como para os filhos, né? E há duas questões importantes para serem colocadas aqui dentro dessa questão da comunicação, da verbalização. Isso nos diferencia dos demais animais. Porque a nossa verbalização afetiva, conseguindo estruturar isso, isso faz parte da identidade do ser humano. Isso é singular no ser humano. Então, isso é uma graça que Deus nos dá. A segunda questão importante é que a palavra de Deus vai dizer que é um privilégio que não foi dado nem aos anjos, por exemplo. Da gente poder falar daquilo que é mais importante, por exemplo, do Evangelho, né? Da gente poder falar da graça, do amor, da bênção que é viver com outra pessoa e viver com Deus, né? Isso foi uma graça que Deus nos deu. Então isso nos diferencia dos animais, nos diferencia inclusive dos anjos, né, que foi nos dado a bênção da gente poder evangelizar, da gente poder falar do Evangelho. Então, palavras de afirmação não são palavras apenas para falar assim, nossa, como você é linda, né? Não é só palavras de bajulação, é muito mais do que isso. São palavras de graça que Deus nos deu, nos diferencia dos animais, nos diferencia dos anjos e faz com que as nossas relações tenham um caráter de amor, mas não um amor como um amor apenas interesseiro, é um amor de Deus.
que liga o nosso coração um ao outro, liga o nosso coração a Deus e faz com que nasça dentro de nós, inclusive a fé e a esperança. Aliás, 1 Coríntios 13:13 vai dizer que há 3 coisas que duram para sempre: a fé, o amor e a esperança. E o maior deles é o amor. É o amor. É a decisão de amar, é a decisão de querer bem o outro, é a decisão de fazer uma longa caminhada junto, né? Ou várias maratonas juntos, não é? É de estar ali. Porque quando nós casamos, nós não pensamos assim, eu vou casar, se não der certo, nós vamos separar. As pessoas casam para ser felizes. Elas casam porque elas querem ter um relacionamento duradouro, né? E o livro nos ensina isso também, né? Que vale a pena se importar com o outro, vale a pena ter essa conquista com o outro, porque Deus também nos ama, né? Exatamente. E uma questão que eu queria colocar é se você coloca mais palavras de afirmação, palavras de graça, palavras de elogios, ou você coloca mais palavras de derrotas, palavras de desânimo, palavras apenas de críticas. Normalmente, quando a gente começa a mensurar a quantidade das nossas palavras, as palavras de críticas vão ser bem maiores, né, em quantidade. Então é importante nós pensarmos sobre qual é a fonte que nós estamos pegando para as nossas palavras. Se é a fonte do amor ou se é a fonte da ira, se é a fonte da angústia, a fonte da raiva, né? Porque dependendo da fonte, a qualidade das nossas palavras, elas vão ser diferentes. E também colocamos que dependendo de como você falar com a pessoa, vai ser a reação. Não é verdade? Então você também precisa ter esse equilíbrio, precisa pensar antes de falar, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu falei aquilo e eu nem pensei. Então, a cabeça serve para pensar. Exatamente. Serve para filtrar. Se vocês já ouviram falar, nossa, aquela pessoa não tem filtro, tudo que vem na boca dela, ela vai soltando. Então, isso não é algo sábio, né? O sábio sabe o tempo e o modo. Então, a gente tem que pensar como a gente deve falar com as pessoas e principalmente com as pessoas que nós amamos, não é verdade? Porque a palavra dura suscita ira. A palavra branda acalma o furor, acalma o coração. Então, às vezes você quer um favor, você precisa de uma ajuda do seu cônjuge, mas da forma que você se expressa ou da forma que você fala, as palavras que você usa, talvez não vai ter nem o resultado. Exato. Talvez vai até piorar o relacionamento de vocês e piorar a situação e o que você gostaria que ele te ajudasse ou que ele estivesse com você, você acaba o afastando cada vez mais, né? Por causa dessas palavras malditas, mal colocadas, né? E nesse sentido, quando acontece isso, há uma palavra muito importante que precisa ser dita, né? Quando há palavras malditas, porque é necessário também nessas palavras, na qualidade das nossas palavras, nós reconhecermos os nossos erros, pedirmos perdão, pedirmos desculpas, né? Reconhecer às vezes não só que as palavras foram colocadas de forma errada, mas às vezes a forma como nós colocamos as palavras, porque às vezes as palavras que nós colocamos, expressamos, até estavam certas. O problema foi a forma, o problema foi o tempo, o modo. E o ato de perdoar um outro ou reconhecer que está errado e pedir perdão é uma decisão. Sim. É uma decisão muito importante para o relacionamento de todos. E o ato de perdoar e esquecer, né? E começar novamente também é muito importante. Exato. Faz parte do relacionamento de compreender um outro, de entender um outro, de perdoar um outro. Isso é muito importante. Então, a palavra de pedir perdão e a decisão de perdoar
é muito importante no relacionamento. Exato. Muito importante. Por isso, essa questão, essas reflexões que nós estamos fazendo sobre as 5 e mais linguagens do amor, elas são importantes para as nossas relações, elas são importantes para as nossas reflexões e qualidade do casamento e também da criação dos filhos. Esperamos que isso possa ajudar vocês, né, naquilo que vocês estão vivendo, e estamos à disposição. Se você quiser conversar com a gente, se você quiser tirar algumas dúvidas, entra no nosso Instagram, @ser.conviver, ou se inscreva aqui no canal, acione o sininho, pode colocar comentários aqui, que nós vamos ter o grande privilégio de poder responder para todos. Não é isso, Viane? É isso mesmo. Contamos aí com a ajuda de vocês. Coloquem se o relacionamento é palavras de afirmação, e a próxima conversa nossa será sobre qualidade de tempo. Viviane, Fábio, olha... eu gosto de palavras de afirmação, mas qualidade de tempo é a melhor coisa para mim. Olha, e qualidade de tempo, num tempo tão corrido como nós vivemos, é um grande desafio, que nós vamos conversar no próximo vídeo. Isso, esteja conosco então, e convide os amigos para se inscrever no nosso canal, não é verdade? Exato, compartilhe, que a gente quer falar cada vez com mais pessoas sobre esses assuntos tão importantes, tá bom? É isso, grande abraço, fiquem com Deus. Até breve, mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.